Olá a todos, estamos no 11º episódio de Museologia dos Objetos, na Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro. Hoje vamos ter um novo tema e quem está connosco é o conservador do Museu da Fundação, Vieira Duque. Vamos hoje falar dos esmaltes de Limoges. É uma coleção muito dispar e, no entanto, em número de obras é muito significativa. Encontramos vulgarmente nas grandes coleções do século XX porque despertaram e ainda despertam nos nossos visitantes alguma curiosidade pelo brilho, a exuberância e para nós estudiosos é fascinante fazer o trabalho de classificação e depois todo o trabalho de descrição do que está em cada uma das obras representado, porque é um trabalho exímio, é de uma minúcia e tem um valor incalculável. Nós já lá vamos ver, mas nós estamos aqui num espaço também muito agradável. Já agora, que espaço é este? Este espaço é o nosso jardim de inverno. Este espaço inicialmente era aberto na segunda arquitetura do modernista do Agostinho Rica, só que levantava vários problemas com os invernos muito rigorosos, como este ano, e tínhamos problemas vários, inundação, manutenção da relva era impossível, porque isto transformava-se em lama, e há 12 anos cobrimos, e há 3 anos atrás acabamos por colocar todo este vidro, é um vidro inteiro, é um vidro, são no fundo 3 vidros, são cerca de 4 toneladas de vidro que está aqui, porque são 3 vidros, é um vidro temperado, um vidro laminado e depois no meio tem um terceiro vidro que é por causa dos raios UV. Não só protege da luminosidade e dos raios solares, mas também de qualquer tentativa de intrusão. Por isso é um espaço muito agradável. É porque fica no centro nevrálgico da Fundação. Tem o nome da autora desta escultura, que foi adquirida por nós em 2024, que é da Margarida Santos, da grande escultora dos bronzes portugueses do século XX, ainda em exercício, felizmente para nós. E, portanto, este espaço, este jardim de inverno, dedicámo-lo à escultora de quem temos algumas obras e de quem temos tido alguns projetos, inclusive editoriais. Vamos avançar então. Vamos lá então. Vamos ao nosso tema de hoje. Vamos lá. Então, estamos aqui junto aos 2 esmaltes que para nós são os mais exemplificativos de toda a coleção. São inspirados na epopeia de Virgílio, na Eneida, e marcam o capítulo de amor de Enéas e da Dido. Neste primeiro trabalho temos a Dido a fazer sacrifícios aos deuses por amor a Enéas. Em primeiro plano, à esquerda da composição, encontram-se 2 figuras femininas, identificadas com as inscrições Ana e Dido. Dido segura uma vara apontada para o altar, onde faz sacrifícios de carne, com o auxílio de Ana, sua irmã. Uma vaca olha para o altar e sobre ela, Dido, derrama uma libação. Do lado direito, encontra-se um sacerdote. Por trás destas 3 figuras, ergue-se uma estrutura como espécie de altar, onde está em destaque um cordeiro deitado, alegoria cristã do sacrifício. Do lado direito, segundo conjunto de figuras em reunião, 2 destas estão identificadas como Ascânio e Enéas. No terceiro plano, edifícios de 2 figuras. A presença de Enéas e do filho, que não constam da cena da descrição da Eneida, denota as intenções sinópticas do artista, que de resto, também a este nível, segue a ilustração da edição de 1502.
Reproduzem a ilustração número 91 de Gruninger, de uma edição de 1502. Estamos num momento em que, após confessar o amor que nutre por Enéas, à irmã Ana, Dido faz sacrifícios e libações para conseguir o amor do herói troiano. E passo a ler um excerto da tradução do Cerqueira. Vão primeiro aos santuários, pedindo a paz por meio dos altares. Sacrificam ovelhas de 2 anos, conforme o costume preceitua, a Ceres, das leis criadora, a Febo e ao pai Baco. Mas antes de mais a Juno, a quem cabem as uniões conjugais. A própria Dido, segurando a sua dextra uma taça de grande beleza, derrama o vinho entre os cornos de uma vaca, ou então, avançando diante das imagens dos deuses, renova as ofrendas durante todo o dia e, esquadrinhando o interior dos corpos abertos das reses, consulta as entranhas palpitantes. No segundo trabalho, temos o final deste episódio de amor. Enéas deixa Cartago e, novamente, uma tradução de Cerqueira, temos a rainha, mal viu raiar o primeiro a claridade, avistou de um mirante a frota avançar com as velas a par e apercebeu-se de que está deserta a praia, de que não resta um remador nos ancoradouros. Portanto, é o final desta história de amor da epopeia de Virgílio. Estas duas peças fazem conjunto com 100 peças no seu total. São peças que foram executadas entre 1530 a 1535, atribuídas a Jean Pinicot, primeiro, um dos grandes maltistas de Limoges. Esta coleção foi desmembrada e encontra-se espalhada por vários museus e temos conhecimento que temos algumas, penso que 13 no Metropolitan Nova York, 12 temos no Louvre, temos também no museu em Berlim, temos em Cambridge e em Portugal temos estas duas aqui na Fundação Dionísio Pinheiro. Salvo erro, as 6 últimas em particulares foram leiloadas em Londres em 2014 e recebemos na altura informação que atingiram o valor de venda de 1.500.000 libras. Portanto, é um trabalho muito bonito. Eu imagino que serão estas 100 placas em esmaltes de Limoges a contar a epopeia de Virgílio. Deve ser uma coisa colossal. E são realmente inspiradas numa série em 100 gramvuras do Gruninger, alemão, numa edição de 1502. São várias as peças de Limoges, esmaltes de Limoges. Aqui temos o casamento da Virgem. Nos esmaltes de Limoges, os temas religiosos são uma constante. Neste caso, temos do século XVI, do Marcial Cortés, este esmalte onde está representado o casamento da Virgem. Houve também vários revivalismos dos esmaltes de Limoges, a que nós chamamos esmalte estilo Limoges, que é o caso do que está em cima, do qual não irei falar, porque iremos dedicar a este autor um programa que é Martins Lhano, já do século XX, e é um português que foi exímio neste tipo de trabalho de esmaltes, mas dele falaremos futuramente. Deste lado, temos um outro esmalte, aliás, dois,
um de maior dimensão, outro mais pequeno, onde temos a Pietà. Temos a Pietà, logo quando Cristo é descido da cruz por Nicodemos e José de Arimateia, temos aqui colocado nas mãos de Maria, com Maria Madalena de um lado e São João Evangelista do outro. Este trabalho é de Pierre Bonnot e trata-se de uma obra do século XIX. Pierre Bonnot nasceu em 1865 e morreu depois em 1930. Esta peça é um esmalte típico do século XIX. Sobre ele temos uma outra peça religiosa, Nossa Senhora Mestre. É uma peça já do século XVIII e é Nossa Senhora a ensinar o menino a ler. É uma obra assinada por um esmaltista que assinava com ADE, com as letras ADE, no século XVIII. Estes três trabalhos são muito interessantes porque são obra de esmaltistas de uma única família. É a família Novalier. Jean-Baptiste Novalier I e Pierre Novalier. São obras do século XVII, século XVIII, também com temas sagrados. O de cima temos São François de Sales. Depois temos a meio, temos o São Carlos Barthomé, santos franceses, portanto, e em baixo temos a Santa Joana de Valois, ou Santa Joana de França. Portanto, São Carlos Borromeu e São Francisco de Sales. Em português, são os nomes destas três figuras aqui representadas em esmaltes de Limoges. Neste caso, temos uma peça pré-rafaelita, é do Henri Dublet, é de 1886 e é Vênus e o Amor. É uma placa de esmalte pintado representando Vênus e o Amor, ou Cupido, adquirida por Dionísio Pinheiro em 1947. Numa paisagem de fundo dourado e castanho, sobressaem em primeiro plano a figura de uma mulher sentada sobre um pano que esconde o assento, com uma figura de criança ajoelhada aos seus joelhos. A cena é envolvida por um ambiente escuro, cheio de vegetação. No chão, e em primeiro plano, encontra-se uma aljava com flechas e um arco encostado a um arbusto, insígnias de Cupido. Estranha apenas a ausência das asas no corpo da criança, o que pode mais não ser do que uma tentativa de humanização das figuras, mas que pode também denunciar tratar-se de outro quadro mitológico ou de um tema amoroso, impossível de identificar. As cores que predominam são o preto, o branco, o cinza e o dourado. É, no seu todo, uma obra de excelência pré-rafaelita do século XIX. Aqui, neste conjunto de várias obras, destaco novamente os dois esmaltes de Limoges, o de cima que é de Hubert Dublet, já não é Henri Dublet, é Hubert, já final do século XVII, início do século XVIII. E temos a representação de uma Epifania, portanto, os magos a aproximarem-se de Maria, que tem o menino Jesus ao seu colo. Será uma peça
de finais do século XVII e início do século XVIII, mesmo dos inícios do século XVIII. E em baixo temos a obra que está identificada como o poeta por trás e é também de Hubert Dublé, onde encontramos uma dama no seu piano forte com o tocador ou o poeta que está a tocar algum instrumento. As cores, principalmente se olharmos para o choque entre o verde da calça, o vermelho da parte de cima do poeta, com o azul do corpete da senhora, é de uma riqueza e de um trabalho notável no que toca ao trabalho de esmalte sobre Limoges. E depois a sobreposição nas saias da dama. E as transparências que conseguimos ali perspectivar. Acabamos esta coleção, ou a mostra, desta coleção, ou esta visita à coleção de esmaltes de Limoges, com esta peça que está aqui na nossa capela. Porquê? Porque no século XIX e no século XX, muitas das peças, muitos dos esmaltes de Limoges eram adaptados para peças de uso em capela, que é o caso desta, que foi transformado em pia de água benta. Portanto, original do século XVII será só o trabalho central, em que temos um anjo a aparecer à Santa Joana d'Arc, portanto, é dedicado a Joana d'Arc, mas que depois, já no século XX, início do século XX, final do século XIX, teria sido adaptado para pia batismal, com todo este trabalho de talha dourada, que está a envolver a peça, e depois, aqui em baixo, para a água benta, temos também um trabalho de esmalte, em esmalte, mas que não tem nada a ver com a estética anterior. Portanto, é um trabalho já ao sabor do final do século XIX, início do século XX. E isto era uma prática usual neste tipo de trabalhos de esmaltes com temas religiosos. Era depois ser adaptado para alguma outra peça religiosa, para decorar ou para uso em capelas, especialmente em capelas privadas, como neste caso. A exuberância deve-se, eu penso, dos esmaltes de Limoges ao trabalho exímio. Cada cor, isto é tudo em pó, nada é pintado. É pó que vai a cozer e que vai atingir o objetivo da cor. Cada cor tem uma temperatura. Cada dourado, cada tonalidade tem determinada temperatura. Agora, se recuarmos todos estes anos, inclusive 1, 2, 3 séculos, e imaginarmos a dificuldade que haveria em conseguir um trabalho final com este rigor e com todos os outros que vimos anteriormente, é realmente exímio. É de um requinte e é realmente essa exuberância dos tons. O esmalte confere à obra, à textura e às composições um ar realmente de excelência.
vale a pena virmos cá e ver pormenorizadamente cada um destes trabalhos, porque realmente, vistos ao vivo, são de uma riqueza impressionante. Fica desde já o convite e muito obrigado.